Bem-vindos à quarta sessão de Brainstorming em Analítica Urbana. Estamos no Portugal Smart Cities Summit, no Centro de Congressos de Lisboa, no stand da Nova Cidade e do projeto Urban Co-Creation Data Lab. Nesta sessão vamos falar sobre gestão de multidões, como é que se calcula o impacto de uma maratona na mobilidade da cidade e, em particular, no transporte público rodoviário. Para nos falar deste tema, eu tenho comigo o Pedro Sarmento, investigador, e o Marcelo Mota, Data Scientist da Nova Cidade, Laboratório de Analítica Urbana da Nova IMS. Olá a todos, bom dia. Eu sou o Pedro Sarmento, ao meu lado tenho o Marcelo Mota. Eu sou investigador na Nova Cidade e o Marcelo é Data Scientist na Nova Cidade. E para além de eu e do Marcelo trabalharmos neste projeto, também temos 5 alunos de mestrado a colaborar connosco no desenvolvimento destes casos de uso que estão a ser apresentados aqui no Portugal Smart City Summit 2020. Passando agora já para a apresentação relativa à gestão de multidões e ao caso de uso da gestão de multidões, a nossa questão de investigação basicamente prende-se com prever a procura dos serviços da Carris antes, durante e depois, quando são realizadas maratonas na cidade de Lisboa. Esta é a nossa grande questão de investigação. Os dados que nós tivemos acesso, primeiro, fizemos um pedido de dados à Carris, mas para fazermos esse pedido definimos primeiro um buffer de cerca de 1 km a partir da rota que é utilizada para onde foram realizadas as maratonas de 2018 e 2019. E nesta imagem o que podem ver são as estações, as paragens de autocarro da Carris que ficam dentro deste buffer, e foi solicitada informação para os 15 dias relativos, ou seja, para a semana antes e depois das maratonas de 2018 e 2019 para estes locais em concreto. Fazendo uma breve análise descritiva da informação que nos chegou relativamente à maratona de 2018, só para terem uma noção. Por exemplo, podemos ver que aqui na sexta-feira, antes da maratona, temos um pico às 8 da manhã e às 5 da tarde de entradas nos autocarros da Carris, e depois temos aqui um período mais calmo entre as 10 e as 15, em que há um decréscimo de utilização, isto tanto para a sexta-feira como para a segunda-feira. Já durante o fim de semana, vemos que a utilização é mais ou menos constante entre as 10 e as 18 horas, por exemplo, para sábado, e no dia da maratona, que foi domingo, podemos ver que depois da maratona, entre as 13 e as 16, houve um aumento da procura do serviço da Carris. Um dos dados que vamos utilizar para este caso de uso são dados da Altice, da contagem de pessoas ligadas às suas antenas. Temos dados só para 2019 neste caso, e o que podem ver aqui nesta imagem é uma interpolação feita através da contagem de pessoas dessas antenas para uma grelha de 50 por 50 metros, em que cada pixel desta grelha tem a contagem estimada de pessoas que estará dentro dessa célula. As zonas que estão mais azuis são as zonas onde há maior concentração de pessoas, e as zonas que estão mais claras são as zonas onde há menos concentração. Por exemplo, nesta imagem aqui que podem ver, é para o dia da maratona de 2019 às 9h30 da manhã. Podemos ver que temos uma concentração de pessoas ali junto à zona da Ponte Vasco da Gama e também aqui na zona da Baixa de Lisboa. Para agregarmos esta informação, definimos zonas de abrangência destas paragens de autocarro, ou seja, porque a informação das paragens de autocarro tem uma descrição em que há paragens que correspondem às mesmas zonas. E no total foram criadas, e essas zonas, para esta área de estudo que foi definida, temos 325 zonas que estão definidas nesta imagem em cada um destes polígonos. A informação da bilhética foi agregada a esta grelha,
E aqui o que podemos ver é o histórico da maratona de 2018 todo, ou seja, o agregado dos 15 dias relativos à maratona de 2018, agregado a esta grelha. As zonas mais escuras são as zonas onde houve uma maior utilização dos serviços da Carris. As zonas mais claras são zonas onde houve uma menor intensidade da utilização dos serviços da Carris. Esta informação será agregada, ainda não sabemos bem qual será o melhor nível de agregação, mas talvez no nível de agregação de 30 minutos ou de 1 hora. Eu esqueci-me de referir, entretanto, que também os dados da Altice, nós temos os dados desagregados, ou seja, temos contagens de 10 em 10 minutos para o período em estudo. O que estamos a pensar a fazer para a modelação e avaliação? Estamos a pensar dividir os dados em treino 75% e em 25% para teste. Utilizar modelos de uma linear regression, gamma regression, support factor regressor, neural network, k-nearest neighbors e o random forest regressor. Para testar estes modelos, pretendemos utilizar o erro médio absoluto, o erro médio quadrático absoluto, a raiz do erro médio quadrático absoluto e o erro médio em percentagem. Para próximos passos, queríamos fazer uma análise da bilhética da utilização dos serviços da Carris, mas numa ótica mais localizada. Pretendemos fazer esta análise primeiro e também aferir da utilidade dos dados da Altice como variável explicativa da procura dos serviços da Carris. Isto porquê? Porque os dados que nós tivemos acesso são os dados em bruto, ou seja, são bastante crus e têm que sofrer uma série de transformações para ficarem para serem criadas aquelas superfícies que vos mostrei anteriormente e que de certa forma pode haver aqui algum ruído causado nestas transformações e precisamos a priori de perceber então se estes dados da Altice podem são úteis e se podem ter utilidade para tentar perceber se tem uma relação com a maior ou menor utilização dos serviços da Carris. Obrigado pela vossa atenção. Se tiverem questões, estejam à vontade. Estamos ao vosso dispor. Eu relembro a quem nos acompanha em direto no Facebook que podem colocar as vossas perguntas, os vossos comentários ou as vossas sugestões na secção dos comentários aqui no direto do Facebook. Tenho aqui já uma pergunta para colocar aos nossos oradores. Qual a vantagem de se utilizar um modelo preditivo para este caso de estudo, de uso? Bom, talvez eu possa falar um pouco a respeito disso. Bom dia. Primeiramente, o propósito do uso de um modelo preditivo é, através dos dados, das variáveis explicativas, aprender padrões desses dados de forma que eventos futuros possam ser generalizados através desses padrões e sejam feitas estimativas que possam corresponder ao valor observado, à realidade dos dados. Portanto, nós estamos a considerar ainda, devido à granularidade temporal dos dados, já que temos apenas um período relativamente curto de 15 dias, estamos ainda a avaliar se esse período de 15 dias ele consegue representar toda a realidade da dinâmica da cidade, sobretudo dos serviços de transporte públicos oferecidos pela Carris. E pronto, caso esses dados não sejam capazes de representar essa dinâmica de maneira eficiente, seria adequado considerar outros tipos de modelos não supervisionados, modelos estatísticos que possam retratar
e descrever a realidade da cidade quanto à disponibilidade ou uso desses serviços. Então, eu e Pedro temos feito experimentos ainda não há uma conclusão em concreto a respeito de qual estratégia de modelo seria mais adequada, mas a partida estamos a considerar um pipeline semelhante aos outros casos de uso abordados aqui nas nossas sessões de brainstorming, e o que nos leva a manter esse mesmo pipeline de utilizar modelos preditivos que possam fazer essa previsão sobre o uso do serviço na cidade. Levando em conta que as soluções desenvolvidas no contexto do projeto do Urban Co-Creation Data Lab, elas são soluções desenvolvidas no âmbito da comunidade europeia que possam ser reutilizadas em outras cidades. Portanto, novamente, o uso de modelos preditivos pode ser mais benéfico nesse contexto e pode ter mais valor para outras cidades e para a comunidade europeia como um todo ao explorar e ao implementar esses modelos em outras cidades, em outros ambientes. Portanto, a minha resposta, sendo a mais objetiva possível, é que os modelos preditivos eles não são relativamente a melhor solução em termos no que hoje existe no campo de Data Science, mas são soluções que costumam trazer uma resposta bastante positiva e costumam ter um valor agregado superior em relação a outras soluções. Mas isso tudo é uma questão de é necessário ser feita uma análise prévia e caso a caso para perceber se efetivamente se correspondem à solução mais adequada e de mais valor para um determinado problema. Da utilização dos dados das operadoras móveis neste caso de uso. Obrigado. Aliás, eu até estendi esta pergunta até para os outros casos de uso, nomeadamente os que utilizam dados de população, porque realmente a utilidade dos dados móveis é que permitem ter a frequência temporal bastante elevada, que muitas vezes é necessária para o desenvolvimento desta modelação preditiva para estes casos de uso. E é extremamente importante e são extremamente úteis, e eu julgo que cada vez se está a desenvolver mais trabalho nesta área e tentar perceber a validade desse tipo de dados para diversos fins. E é extremamente importante fazer esses mesmos estudos para verificar se estes dados realmente podem trazer valor acrescentado a vários casos de uso, nomeadamente para a modelagem preditiva. E realmente é bastante importante, apesar de nós aqui neste caso dos dados da Altice recebemos os dados em bruto e estamos de certa forma a tentar desenvolver metodologias que permitam transformá-los e que eles tenham uma aplicabilidade para este caso de uso em concreto. Eu acho que o que estamos a desenvolver até, de certa forma até é bastante importante, porque mesmo as operadoras móveis geralmente a informação que fornecem a possíveis interessados na utilização destes dados, os dados têm que ser sempre sujeitos a um pré-processamento que envolve obviamente horas de trabalho para as operadoras, e por esse motivo esses dados também acabam por ser pagos, e nós aqui desta forma a trabalhar com estes dados que têm um pouco pré-processamento da parte da operadora, estamos a tentar de certa forma extrair valor deles e transformá-los da melhor maneira para que possam ser utilizados neste caso de uso em concreto e também noutros casos de uso que possam necessitar ou que faça sentido usarem estes dados para fazer a modelação. Para além de salientar que
por exemplo, como tinha dito inicialmente, estes dados que recebemos, estes dados que possuímos, possuem uma granularidade temporal de 10 minutos, ou seja, é uma granularidade bastante boa e dá para ter uma sequência de frames ao longo do dia da população, ao longo da cidade, que pode ser um grande valor e pode trazer bastante valor acrescentado aos estudos que venham a ser desenvolvidos com base nestes dados de população e de operadoras móveis. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Não existindo mais questões aqui da nossa audiência, eu dou por encerrada esta sessão sobre gestão de multidões. Agradeço mais uma vez aos nossos oradores e relembro que teremos nova sessão online de brainstorming em analítica urbana, desta vez sobre o tema da emergência. É hoje às 15 horas. Não perca. Até logo. Deus, até logo.